Vamos para mais um vídeo aqui do canal. A gente vai falar de um assunto super importante hoje, que é como neutralizar o esquecimento na sua preparação para concurso. Sem dúvida nenhuma, é essencial para que você chegue lá, para que você consiga disponibilizar o que você sabe na hora da prova e naturalmente ser aprovado. Eu acho que você já se sentiu um completo idiota muitas vezes depois de esquecer tudo que estudou poucos dias após a leitura. Então a gente vai acabar com isso hoje. Bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Thiago Calazans, procurador na AGU, especialista em aprovações. Nesse canal a gente explora estratégias, ferramentas que te ajudam a estudar com protocolo e obter resultados aí consistentes nos concursos. E se você é como eu e se interessa por desenvolvimento pessoal, aprendizado ao longo da vida, tornar-se um concurseiro melhor, sabe que a leitura é uma parte muito importante desse processo. Mas se você é como eu também, já leu muitos livros e materiais e provavelmente esqueceu muita coisa logo depois que leu e não conseguiu aplicar isso às provas da maneira que gostaria. Então vamos começar entendendo a tal curva de esquecimento, um conceito desenvolvido há mais de um século pelo alemão Hermann Ebbinghaus. Ele mostrou que após aprendermos algo novo, começamos a esquecer essa informação rapidamente, se não houver uma revisão, a reiteração do contato constante. Isso é um verdadeiro pesadelo para quem estuda para concursos, onde manter as informações e o conhecimento disponível é crucial, tanto para o entendimento do que foi estudado, quanto para a hora da prova. Imagine de novo que seu cérebro é como um jardim. Se você não regar as plantas regularmente, elas murcham e morrem. Da mesma forma, se você não revisar o que estudou, essas informações desaparecem, mas a questão é saber como revisar de uma forma eficiente para conseguir avançar no estudo do edital. Na preparação para concursos, você deve ter a preocupação sim em avançar no estudo das matérias e conteúdos estrategicamente estabelecidos, sem perder a disponibilidade do que foi anteriormente estudado. Ou seja, avançar nos estudos sem esquecer o que ficou para trás. Essa preocupação é fundamental e chega a incomodar muitos candidatos. A melhor estratégia para combater o esquecimento, então, é ter um bom plano de estudos e dividi-lo em etapas de aprendizagem. Na minha preparação, e eu recomendo isso para todos os meus alunos, eu dividi inicialmente meu programa de estudos em duas grandes etapas. A primeira fase seria voltada à apropriação primária do objeto do conhecimento estabelecido ali no plano de estudo, depois que eu escolhi os editais de meu objetivo, com foco na sua compreensão. Já a segunda fase, iniciada após a conclusão dessa primeira etapa de aprendizagem, seria destinada à manutenção e aperfeiçoamento do conhecimento apropriado na primeira fase, ou seja, efetivamente, nessa segunda etapa eu me preocupei muito com a memorização. Mas muito cuidado, você não consegue memorizar aquilo que você não compreendeu. E se você não tem uma visão geral, por exemplo, de todo edital, fica difícil saber o que memorizar, o que é importante, o que deve ser lido rapidamente, de uma forma superficial ou não. Então, nessa primeira etapa de aprendizagem, na etapa primária, o seu primeiro foco deve ser esgotar o estudo do edital, estudando com uma grade de matérias sucessivas, de forma que você possa começar e reiterar o contato com os conteúdos estudados através da revisão só na segunda etapa, na etapa secundária. Isso envolve muita maturidade para seguir algumas concepções, como ter uma preparação de alta performance, um estudo consistente e um foco lá no longo prazo. E eu sei que isso pode parecer angustiante para você que quer ver várias coisas ao mesmo tempo para tentar esgotar o máximo de coisas possível e estar competitivo mais rápido. Como candidato, para tentar então minimizar esse sentimento, e não ser vítima da curva do esquecimento, eu sempre, antes de retomar o ponto de uma matéria para avançar, procurava rever o ponto estudado no dia anterior por no máximo 15 minutos. Então fazia uma revisão diária, básica, só para reiterar o contato. Eu construí e fazia isso a partir de um componente empírico. Foi uma tentativa e erro que deu certo, mas eu não caí na tentação de tentar estudar vários assuntos ao mesmo tempo, pelo menos não nessa primeira etapa de esgotar o edital e ter aquela falsa sensação de que estava estudando muita coisa. Além disso, para ir reiterando o contato, eu realizava exercícios de fixação durante os estudos. Como é que funcionava? Após estudar um assunto específico, por exemplo, teoria geral do delito, eu fazia uma bateria de 20 a 50 questões de provas anteriores de concurso de procuradoria, já que meu alvo era a AGU, para fixar esse conteúdo e entender como a banca examinadora explorava o tema. Isso elucidava dúvidas, repisava os detalhes mais cobrados e treinava o meu olhar para entender o comando das questões durante as provas, me dando, por assim dizer, além de um conhecimento teórico, uma visão lógica e operatória de como é que funcionavam as provas. Após concluir toda uma matéria, eu fazia mais um bloco de 300 a 500 questões de todos os assuntos para entender como é que ficou meu desempenho e me dar um parâmetro de eficiência. E aí eu sempre fazia uma avaliação. O estudo foi efetivo considerando as horas demandadas?
quantos pontos percentuais eu conseguia avançar. Além disso, eu conseguia ver os assuntos com maior percentual de cobrança nas provas e meu desempenho neles, o que me dava uma visão clara do que eu precisaria revisar depois de esgotar aquele edital e pegar aquela matéria novamente. Só um parênteses aqui, pessoal. Quando a gente fala em grade de matérias, podemos adotar um modelo simultâneo, onde estudamos várias matérias na mesma semana, ou um modelo sucessivo de estudos, onde se opta por ver uma matéria inteira para passar para outra, para a seguinte. Essas opções irão repercutir diretamente na montagem da sua grade, sendo que cada modelo tem o seu sentido. O problema de estudar várias matérias ao mesmo tempo, ainda mais nessa primeira etapa de aprendizagem, é que quando você faz o aquecimento de uma matéria, já está na hora de ir para outra. Isso gera o quê? Uma quebra no raciocínio, baixa compreensão sistêmica da disciplina e demanda tempo adicional para você engajar no novo tema. Aí sim, quando você tiver uma revisão, depois de estudar todo o edital ou numa reta final, poucas semanas antes da prova, vai ser muito importante fazer essa alternância de matéria. Com essa opção, você vai ter uma plasticidade cerebral muito boa. Segundo esse conceito, tendemos a ampliar nossas capacidades cognitivas ante a lógica da pluralidade de estímulos. Ou seja, quanto mais você oferece estímulos diferenciados, ou seja, matérias distintas, mais a gente vai conseguir ampliar o funcionamento cognitivo. Então, fica claro que isso é ótimo só para a segunda fase de aprendizagem. Teoricamente, eu considero que as duas abordagens, as duas opções podem ser utilizadas. Uma seria a conclusão do plano de estudo estabelecido, considerando determinado objeto de conhecimento a ser apropriado, né? Aí quando você tem um edital em vista, um plano de estudo com 2, 3 editais, e aí você esgota todo ele para partir para processo de revisões. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens, então você tem que ser muito estratégico, muito preciso. Uma outra ideia que você pode ter é separar, por exemplo, o seu edital, o seu plano de estudo em 2 blocos. Um núcleo essencial de matérias, por exemplo, procuradorias, o que é que mais cai e qual o maior peso? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, empresarial e financeiro. Então você pode pegar essas matérias e estudar com prioridade, estudar todas elas, uma depois da outra, de forma sucessiva, revisar depois que você estudar todas elas, só então você vai começar o núcleo de matérias satélites, ambiental, trabalho, processo de trabalho e outras matérias. Diante de tudo isso que eu falei, fica claro que com o plano de estudos, a divisão dele em etapas de aprendizagem e o estabelecimento de uma grade de matérias é possível neutralizar o esquecimento na preparação para concurso público, sim. Mas não deixa de lembrar, a consistência é a chave, assim como em um jardim, o cuidado contínuo vai garantir um crescimento saudável das plantas, ou, no caso dos concursos, do seu conhecimento. E se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir aqui, se inscreve no canal, vai lá também, eu estou no Instagram, o Thiago Calazans, a gente vai se encontrar mais vezes aqui, tá bom? Eu quero te ajudar a passar nesse tão sonhado concurso.